Como vão, famílias educadoras? Aqui é a professora Marchene, trazendo mais um assunto importante para vocês. É claro que hoje nós temos falado um pouquinho menos acerca de determinados assuntos de ordem jurídica, porém é importante também que nós possamos estar atentos às questões internas do nosso lar, da nossa casa, de como a família ela tem lidado com a educação propriamente dita das crianças, e é algo muito importante para a família que pratica a verdadeira educação cristã. Falaremos sobre a importância de que as nossas crianças também sejam crianças espirituais. É claro, o Espírito Santo, ele foi outorgado, foi prometido para todos os crentes, para todos aqueles que buscam a Deus em espírito e verdade. Porém, há um equívoco em muitas famílias de que as crianças, elas não precisam fazer aquilo que o Senhor Deus nos chamou, para que buscássemos o seu próprio Espírito, para que clamássemos o derramamento do Espírito Santo, sabendo que também o Espírito Santo, ele não difere quando vem atuar na vida de um adulto ou de uma criança. Sabe por quê? Porque as crianças, elas não recebem um Espírito Santo júnior, um Espírito Santo infantil. Não. O Espírito que foi dado aos homens foi dado também às crianças, aos meninos e às meninas. Fiquem atentos e vamos participar dessa breve meditação onde nós deveremos explorar um pouco mais acerca deste assunto. As crianças não recebem um Espírito Santo Júnior. Na verdade, todo o arsenal de armas de nossa guerra está disponível para crianças de todas as idades e para todo ser humano em geral. Haja vista que eu estava meditando acerca da necessidade de que as crianças elas pudessem também ter uma experiência real com Deus. E encontrei este texto num site na internet e achei muito interessante trazer esta introdução, e a partir desta introdução, então nós haveremos de ampliar mais acerca deste mesmo assunto. Por alguma razão, os cristãos ficam chocados quando crianças pequenas sofrem ataques espirituais extremos, experimentando pesadelos ou tormentos. Não devemos nos surpreender que os espíritos malignos não sejam seletivos com suas ferramentas destrutivas. Portanto, o Espírito Santo também não será seletivo quando nós o buscarmos em espírito e verdade de todo o coração, sejam adultos ou crianças. E o que temos que entender é que Satanás odeia as crianças, talvez hoje mais do que em qualquer outra geração. Quando Moisés era um bebê, o diabo eliminou toda uma geração de crianças em uma tentativa implacável de destruí-lo. Quando Jesus era um bebê, o diabo fez isso de novo. E agora, o maior holocausto da história da humanidade está ocorrendo no ventre das mulheres, enquanto milhares de crianças indefesas são abortadas todos os dias. Lembre-se, Faraó, Herodes e o sistema representam sempre a Satanás. O rei Salomão escreveu: eis que os filhos são um presente do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da juventude. Se as crianças em sua vida estão travando tremendas batalhas espirituais, anime-se hoje. As crianças nasceram para serem flechas nas mãos dos guerreiros. Eles perfuram profundamente a escuridão ao impactar o coração do nosso inimigo. A busca do Espírito Santo é para as crianças na mesma proporção que o é para os adultos também. E aqui no livro Orientação da Criança, também nós temos uma citação que diz o seguinte: o poder de Satanás pode ser quebrado. Os pais têm encargo mais sério do que imaginam. O pecado é a herança dos filhos. O pecado os separou de Deus. Jesus deu sua vida para poder unir com Deus os elos partidos. Com relação ao primeiro Adão, os homens nada receberam dele senão a culpa e a sentença de morte. Mas entra em Cristo e passa pelo terreno em que Adão caiu, suportando cada prova em favor do homem. O exemplo perfeito de Cristo e a graça de Deus são lhe dados para habilitá-lo a educar os filhos e filhas a serem filhos e filhas de Deus, ensinando-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, como entregar o coração e a vontade a Cristo, que é quebrado o poder de Satanás.
Pais e mães, com plena certeza de fé, insisti com os vossos filhos e filhas, não deixeis que ouçam sair de vossos lábios nenhuma palavra impaciente, se necessário, fazei aos vossos filhos sentida confissão, por lhes haver permitido seguir nos caminhos da vaidade e desagradar ao Senhor, que não negou seu filho ao mundo perdido, para que todos pudessem receber perdão e absolvição dos pecados. Os pais podem e devem confessar aos filhos que um dia caíram nas ciladas do inimigo também, mas que ao serem levados ao arrependimento pelo poder do Espírito Santo, foram perdoados e passaram a viver vida santa, e é por isso que os educam através das orientações da verdadeira educação. Não é lindo isso? O poder do arrependimento e do perdão, o poder do esforço humano aliado ao poder divino. É quando o Espírito Santo vem e orienta os pais a que, apesar de eles um dia terem dado os maus passos por tentação de Satanás, uma vez arrependidos, poderão e serão aptos a educarem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, com amor, é claro. Então, ao engravidar, eu e meu esposo passamos a estudar a Bíblia. E o que desenvolveu em nós o desejo de educarmos aquele bebê de acordo com a palavra de Deus. Ora, nós somos de origem católica, pouco tínhamos contato com a palavra de Deus, a não ser numa determinada ocasião, onde solenemente lia-se alguns versículos numa missa, ou também eu, em particular, tive uma grande oportunidade, porque eu sou filha adotiva, de certo modo. Eu fui filha adotiva daquela pessoa que a Igreja Católica denomina como madrinha, e eu morei com a minha madrinha de 1 mês até os 15 anos de idade. E a minha infância foi recheada de bons momentos, de muitas alegrias, e a minha madrinha era uma pessoa muito temente a Deus. Ela católica, mas ela gostava de ler a Bíblia, o Novo Testamento, em especial os Evangelhos. E foi onde eu conheci a fé em Jesus, lendo os Evangelhos. Desde criança, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, sabendo que desde criança conhece as Sagradas Letras. E isso aconteceu comigo. E, óbvio, não por outro motivo, foi que o Espírito Santo foi me guiando ao longo da minha trajetória de vida, até que eu, ao engravidar, tive realmente aquele impacto e a necessidade de aprender mais a palavra de Deus para poder educar o meu filho. Esse desejo, né, de educarmos o bebê de acordo com a palavra, nasceu com a vinda do nosso filho Ariel. Meu filho hoje tem 39 anos de idade, está para ser papai a qualquer momento, e eu ser vovó pela primeira vez. E, no entanto, quando ele estava com mais ou menos uns 5 meses de idade, decidimos então nos entregar totalmente ao Senhor Jesus. Então, buscamos uma igreja onde nós fomos batizados por imersão nas águas. E dali por diante, o nosso compromisso foi único e exclusivamente de viver uma vida progressiva no caminho do Senhor. 14 anos após, eu e meu esposo decidimos, após orações, após muita busca, decidimos engravidar novamente da nossa filha Carol, que alguns de vocês já conhecem, né? Que é a Carol do nosso Céu Estrelado. E a entregamos a Jesus totalmente, mesmo antes de engravidarmos dela. Eu orei a Deus e pedi ao Senhor que, se Ele quisesse que eu engravidasse, e que se Ele me desse uma menina, com certeza eu levaria aquela gravidez avante e eu a ensinaria e a instruiria na disciplina do Senhor, na palavra do Senhor. E muito me regozijo hoje que os meus filhos, quando adultos, agora já casados, com outras responsabilidades, eles continuam, eles e os seus cônjuges, seguindo e servindo ao Senhor. Claro, sempre haverão lutas, sempre haverão embates, mas o Senhor, Ele está à frente de todas as batalhas, e é Ele quem nos promete e nos proporciona a vitória a cada desafio. Então, não pensem que ao longo desse tempo, Satanás não tenha feito inúmeras manobras para impedir o senhorio de Jesus em nossas vidas e na vida dos nossos filhos.
Foram tentações, batalhas, lágrimas. Muitas vezes os nossos filhos não entendiam nossas atitudes, as quais foram, da nossa parte, esforços sobrenaturais para bloquear a ousadia do inimigo na tentativa de cooptar os nossos filhos tão preciosos. Porém, o Senhor Deus, Ele é fiel. E é por isso que hoje eu dou aqui o meu testemunho de que aconteça o que acontecer, sabendo da minha responsabilidade, o meu esposo sabendo da responsabilidade dele como pai e eu como mãe, é que nós podemos afirmar que vale a pena entregar as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos ao Senhor Deus. Porque as promessas de Deus, elas são para nós e para os nossos filhos. O mesmo Espírito que é derramado sobre nós, também é derramado sobre os nossos filhos desde a mais tenra infância. Quer ver? A Carol, quando ela tinha mais ou menos uns 2 anos e meio, ela me pediu para passear no jardim. Naquela época nós morávamos em uma outra chácara, e a Carol queria passear de manhã, era um sábado de manhã bem cedinho, um sol talvez de primavera ou final de outono, e ela cansou de andar e me pediu colo. Eu dei o colo a ela e ela começou a chorar. Falei, filha, por que você está chorando? E ela soluçava e ela não me dizia, ela só pedia assim, mamãe ora, mamãe. Mamãe ora. E aí eu falei, tudo bem. E eu fiquei mais ou menos uns 30 e poucos minutos orando com ela, porque ela insistia de que eu deveria continuar em oração. Até que, por fim, ela soluçando muito, ela foi se acalmando, e tudo voltou ao normal. E o que eu orei? Eu orei para que o Senhor Deus derramasse as bênçãos do céu sobre ela, que não a deixasse sozinha nem um minuto, que o Espírito Santo guiasse aquela criança na jornada da vida dela. E é nisso que eu creio até hoje, que aquela oração continua reverberando aos ouvidos do Altíssimo, que o Espírito Santo continua respondendo essa oração e que por todas as lutas que nós viermos a passar, o Espírito Santo sempre será o nosso guia, sempre será Ele quem nos orientará para ultrapassarmos todas as barreiras que forem postas diante de nós e que lá na frente nós haveremos de continuar louvando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. E lá em Provérbios 29 está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E é verdade, o Senhor, Ele nos conduz para que continuemos a obedecer a sua santa lei em todos os momentos de nossas vidas. No entanto, nossos filhos crescem, amadurecem nas suas devidas proporções e passam a tomar decisões independentes de nós. Porém, se os mesmos não tivessem tido uma educação que, apesar das imperfeições maternas e paternas, os preparassem para o enfrentamento das tentações durante todo o percurso de suas preciosas vidas, nossos planos poderiam ter sido ameaçados, ainda que tentássemos dissuadi-los quanto às tomadas de decisões impulsivas e desastrosas, eles não nos ouviriam. Então as lutas se tornariam mais aguerridas na batalha pela salvação deles. Assim, não nos é permitido desistir, já que o papel dos pais e mães cristãos é o de perseverar até as últimas consequências, sabendo que ao final cada um deverá fazer as suas próprias escolhas. Conheci muitas mães que morreram pesarosas por não verem seus filhos retomarem ao caminho. Outros sim, que vários desses filhos só o fizeram após a morte de seus perseverantes pais, os quais haverão de ter a grata surpresa de vê-los naquele grande dia da redenção divina. Então, queridos, é maravilhoso nós concluirmos que a nossa luta, a nossa perseverança por nós e por nossos filhos não é vã, que o Senhor Deus, Ele ouve. E Ele espera o momento adequado, porque o nosso Deus não obriga ninguém a nada. É necessário que haja uma decisão individual. Cada um haverá de decidir. Você, pai e mãe, educador, que faz a verdadeira educação cristã com seus filhos,
devem perseverar sim, mas ao mesmo tempo devem entender que se os seus filhos forem forçados a praticarem tudo quanto vocês ensinam, essa não é a melhor solução. Essa não é a melhor medida que você pode tomar e agir para introduzir a verdade aos corações e mentes dos seus filhos, mas é com carinho, com amor, com perseverança, com o joelho no chão, com o testemunho seu, para que o seu filho e a sua filha, para que os seus filhos, eles possam assistir em vocês, que vocês estão lutando sim, que vocês não são perfeitos, mas que vocês perseveram e que pedem graça e que buscam o socorro do Senhor, que é bem presente em todas as horas, inclusive na hora da angústia. Então, a partir de agora, vamos declarar sobre os nossos filhos, vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito do que eles são. Olha que incrível, que importante. O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei com os inimigos de vocês e eu mesmo salvarei os seus filhos, diz lá em Isaías 49, 25. Então nós podemos declarar que Deus salvará os nossos filhos do poder do valente. Sim, Satanás não tem nada a ver com os nossos filhos, sejam eles um bebê, sejam crianças, sejam jovens, adolescentes, sejam adultos, sejam até filhos já de idade avançada, mas Satanás não haverá de pôr as mãos, nem nenhuma das suas garras nos nossos filhos, porque o Senhor diz que Ele mesmo lutará contra os inimigos, Ele mesmo é quem vai salvar os nossos filhos, aleluias! E ainda lá no Salmo 127, no versículo 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados, mas falarão com os seus inimigos às portas. Ora, um homem na antiguidade que tinha muitos filhos era um homem respeitado. É diferente daquilo que as narrativas vieram fazendo ao longo de algumas décadas, envergonhando os pais que têm mais de 1 ou 2 filhos, tentando diminuir a natalidade do nosso planeta, a fim de quê? De enfraquecer o poder, a força da família. Eu, por exemplo, apesar de ter sido uma filha adotiva, de certa forma, nunca perdi o contato com a minha família biológica e aos 15 anos passei a viver também na minha família biológica, junto à minha família biológica. E minha mãe teve 9 filhos, 9 filhos e graças a Deus, 8 dos quais estamos vivos ainda, todos já passamos dos 50 anos de idade e nenhum de nós decidiu viver uma vida ruim, uma vida bandida, uma vida marginal, uma vida que envergonhasse aquilo que os nossos pais puderam dar, na medida em que era possível para eles, aquilo que eles puderam oferecer como a educação. Então, graças a Deus, a nossa família, ela proliferou muito, ela é grande, eu creio que a gente tem mais de 100 descendentes e, enfim, uma família grande faz que o homem seja respeitado ainda nos nossos dias. Que nós tememos muito ter muitos filhos, tememos pela violência, tememos pela promiscuidade, tememos pelas induções à malícia, à maldade, à perdição no pecado, mas eu quero animar as famílias que acaso venham assistir este vídeo, que se você tem uma prole um pouquinho mais avantajada em comparação à maioria das famílias, não se envergonhe, sinta-se respeitado, ao menos o céu está aí te dando honra e te incentivando que você crie o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, e eles haverão de lhe dar muito gosto ainda na vida. Sabendo que os nossos filhos, eles honrarão os pais, nós podemos declarar que os nossos filhos são herança do Senhor, e Satanás não tem participação alguma no destino da vida dos nossos filhos, não.
A vida dos nossos filhos, elas são consagradas para viverem aqui e eternamente na presença do Senhor. E ainda em Isaías 54:13, podemos declarar assim: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, como também do terror, porque não chegará a ti. Está em Isaías 54, do 13 e 14. Então, declaramos que os nossos filhos serão discípulos do Senhor e só a Ele servirão. Sim, podemos declarar a partir da palavra de Deus quem são os nossos filhos e o que eles representam neste mundo e para o vindouro. Lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então podemos declarar: meus filhos serão profetas do Senhor e só a Ele servirão. Nós temos ferramentas eficazes vindas do céu, através do Santo Espírito de Deus, que nos comprometem e, ao mesmo tempo, nos confirmam que os nossos filhos, eles sempre serão do Senhor. E aqui em Isaías 65:23, está escrito assim: todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Amém. Eu posso dizer que meu filho Ariel e a minha filha Carol e os seus descendentes fazem parte da raça que serão abençoados para todos sempre, aqui nesta terra e eternamente no céu. Poderemos declarar que não tivemos filhos para vergonha, nem para tristeza, mas para paz e alegria, aqui e eternamente. Então Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois haveremos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Êxodo 10:9. Então podemos declarar: irei conquistar a terra que o Senhor me deu, e meus filhos e minhas filhas estarão comigo. Nossa família não ficará dispersa, nossa família ficará sempre unida. Você pode declarar, eu posso declarar, porque está escrito. E aqui ainda em Esdras 8:21, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então nós podemos declarar, por causa de Esdras 8:21, que ofereçamos a Deus um jejum e receberemos caminhos retos para nós e para nossos filhos. Aleluias! A palavra de Deus é maravilhosa, e se nós continuarmos cavando, encontraremos tesouros, joias preciosas, cada vez de maior valor. Olha só o que diz lá em Lamentações 2, no versículo 19. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de vossos filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Pais e mães que têm seus filhos em situação de alto risco. Pais e mães que têm filhos que estão
ainda perdidos neste mundo, na ilusão deste mundo, talvez nas drogas, talvez na prostituição, talvez nas ilusões de ganhos de riquezas e facilidades deste mundo, nós podemos declarar que o clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história de seus filhos. Nossos filhos terão suas histórias mudadas e não repetirão os fracassos de nossos antepassados, nunca, jamais, porque estamos agora na presença de um Deus vivo, todo-poderoso. E ainda em Jó, no capítulo 1, do versículo 5, diz assim: quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações? Ora, pensando na imaturidade espiritual de seus filhos, o que é que Jó fazia? Ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Claro, hoje nós não precisamos mais matar bois, carneiros ou quaisquer outros animais em sacrifício ao Senhor, porque o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro sacrificado uma vez por todas em favor de toda a humanidade. Então, quais os sacrifícios que nós oferecemos ao Senhor? A confiança, os jejuns, as orações, os joelhos dobrados e ainda sacrifícios de louvores, reconhecendo que só Ele pode livrar os seus filhos, os nossos filhos, das garras do maligno. Podemos declarar como Jó: levarei os meus filhos ao altar do Senhor pelo poder da intercessão. Aleluias! O Senhor tem promessas maravilhosas. E lá em Gênesis 17:7, a palavra do Senhor nos diz assim: estabelecerei o meu acordo entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por acordo eterno, para te ser, a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis 17:7. Então, é a aliança do Senhor, é um acordo eterno que o Senhor faz conosco, que não somente nós que decidimos de coração aberto entregar as nossas vidas a Ele, porém também a nossa descendência e aqueles que vierem depois de nós e dos nossos filhos. Eles estão diante da promessa do Senhor. Então podemos declarar: meus filhos continuarão em obediência, vivendo as promessas do Senhor para si e para toda a sua descendência. E se nós queremos nos alegrar, eis aí um motivo perfeito para alimentarmos a esperança em Jesus Cristo e na sua palavra, na sua promessa. Olha o que diz aqui em Malaquias 4:6. Esse é um versículo, clássico, mas que nós devemos declará-lo constantemente diante de Deus e também diante do inimigo de Deus. Porque, como disse Jesus, lá vem o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, e eu nada tenho a ver com ele. E diz assim: ele fará com que os corações dos pais se convertam aos seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4:6. Então, o Senhor Deus, ele é um Deus de disciplina, é um Deus justo, de juízo também, mas Ele também é um Deus maravilhoso, misericordioso, porque Ele nos orienta, Ele nos previne acerca das consequências das nossas más ações. E antes que essas ações ruins, essas ações que desagradam a Deus e que nos prejudicam, elas façam o seu efeito? Não. Nós devemos primeiro fazer o que a palavra do Senhor diz. O Senhor sempre converterá o meu coração aos meus filhos e os corações dos meus filhos ao meu coração. Então, é nessa confiança que nós devemos perseverar. E agora, nós temos uma pequena mensagem também para os filhos. Então, chamem seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, sentem perto de vocês e ouçam aquilo que a palavra e a promessa de Deus tem para eles também. Filhos, não subestimem os conselhos e as lágrimas de seus pais. Eles levam consigo o dever de zelar e de proteger a ti ao longo de sua existência, e mesmo quando em breve eles morrerem, suas orações continuarão a clamar diante do trono de Deus. É verdade, a promessa de Deus é que as orações dos pais serão sempre ouvidas, e essas orações estarão
clamando diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. Separem então, filhos, momentos agradáveis para estarem com sua mãe e com seu pai. Eles contam com a sua reciprocidade. Os seus pais, eles dedicaram e dedicam as suas vidas a vocês. Então, vale a pena vocês também se esforçarem e fazerem aquele esforço gostoso. Agora, né, em que eu estou gravando este vídeo, o próximo domingo será comemorado o Dia das Mães. Não importa os apelos do comércio, de compra de objetos para que o comércio, né, dê um up. Não importa isso. O importante é que você poderá separar momentos, não em dias específicos como o Dia das Mães, mas sempre habitue-se a encontrar momentos agradáveis para estar com seu pai, com a sua mãe, porque conforme o jovem ele vai crescendo, ele se isola muitas vezes, isso é necessário, os pais compreendem isso, mas há um momento em que os jovens também podem abrir uma exceção e podem estar perto do papai, da mamãe, na sua companhia, né, conversando, perguntando coisas. Sabe que uma coisa muito importante é quando os jovens eles se interessam pela história dos pais, porque então, dessa forma, os pais têm a oportunidade de deixarem o seu legado oral também aos seus filhos, não só por aquilo que os seus filhos veem, mas por aquilo que eles ouviram também, a sua história. Isso é muito importante, uma linda oportunidade. Então lembre-se, você passará mais tempo vivendo com o seu cônjuge do que com seus pais. Pois logo o Senhor o chamará para descansar das lutas desta vida, e se você conseguir vencer esse mundo, só então estará com eles no dia da ressurreição. Aproveitem os dias atuais, colecione momentos maravilhosos, lembranças valiosas que você poderá contar para os seus próprios filhos logo em seguida. O amor de uma verdadeira mãe só está abaixo do amor de Deus. Valorize-o agora, enquanto ela está viva, enquanto você tem acesso a ela, enquanto você pode desfrutar de sua companhia. E o amor de um verdadeiro pai que tudo suporta, tudo espera e tudo crê, valorize hoje, porque se você souber que pode fazer uma pessoa feliz, por que não fazê-lo hoje, agora, enquanto você tem oportunidade? Pense nisso. Ainda lá em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Um emblema para uma família seguir, que é um não destratar o outro, um não vir a fazer mal ao outro, porque são motivos muito banais, aqueles os quais se desdobram no dia a dia, que fazem com que as pessoas se desentendam e às vezes podem gerar mágoa para o resto da vida ou então para períodos desnecessários da vida. Não há necessidade que os pais e os filhos eles tenham desentendimento a ponto de ficarem magoados uns com os outros. Isso é importante porque podemos prevenir através do quê? Do bom convívio, dos bons encontros, da boa convivência. O que a Bíblia fala então sobre problemas da família? Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então, na realidade, nós devemos sim cumprir com o mandamento que nos indica, que nos instrui que devemos amar a Deus. Mas como podemos amar a Deus a quem não vemos se não amamos os pais e os filhos a quem vemos? Então, óbvio, nós não devemos devotar idolatria a nenhum ser, porque o único que devemos adorar é o Senhor, nosso Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Porém, é claro que o amor pelo pai e pela mãe, o amor dos pais para com seus filhos também, esse é muito importante para que vocês e nós possamos ter uma vida satisfatória, começando aqui e para esse
você. Veja que a Bíblia também nos ensina a honrar e respeitar os idosos. Olha o que está lá em Levítico 19:32. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Pais e filhos devem unir esforços para se manterem unidos por toda a vida, para que não venham lamentar em tempos inoportunos. O Senhor Deus, Ele tem promessas para a família, porque quem criou a família? Quem inventou o conceito de família, senão o próprio Deus, que se diz chamar-se de Pai e nós de filhos. Então, cada família deverá reunir-se para buscar o Espírito Santo sempre. Uma família unida representa carinho e segurança, assim como pertencimento ao grupo. Também significa maior tranquilidade em momentos frágeis, onde é necessário fazer escolhas importantes. O que uma família precisa ter para ser bem estruturada? Primeiro, diálogo aberto. Não há assunto proibido numa família cristã. Há a abordagem certa, a abordagem adequada. Proximidades entre pais e filhos também é necessário. O companheirismo na infância produz a confiança da adolescência e garantem a fidelidade na vida adulta. Tempo de qualidade juntos, nas responsabilidades domésticas, nos passeios, nos cultos, nas orações, nos problemas, nas soluções, nas vitórias. E também limites bem definidos. Cada um deve saber qual é o seu papel na família. E devemos aprender a respeitar o limite um do outro, sim, e orar uns pelos outros. A inteligência emocional ao lidar com conflitos também. Na família bem ordenada, a maioria dos conflitos vem de fora, mas ainda que haja desentendimento interno, deve-se vigorar o amor, a consideração e o perdão. Por quê? Porque o perdão é a prerrogativa do cristão, meus irmãos. Interesse pelas coisas também um do outro, sempre envolver-se nas necessidades uns dos outros, dar apoio, incentivo, fortalecendo assim os laços eternos e mantendo a reciprocidade, um interessando-se nos assuntos do outro, no sentido de cooperar, no sentido de apoiar. Também atrair pessoas para agregarem valor na família. Isso os filhos devem saber. Sejam amigos ou cônjuges, os filhos devem aprender desde cedo que devem buscar envolvimento com pessoas que se identificarão com a sua família, onde possam compartilhar valores em comum, enriquecendo e ampliando o núcleo afetivo e fortalecendo a identidade do grupo. Pois quando a família cresce, o grupo é fortalecido nos valores da fé e em união. Seja então o glorioso Deus louvado por essa família sonhada por Ele e que pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é possível que ela exista ainda hoje. Essa é a prioridade bíblica: Deus, família e trabalho, igreja e evangelismo. Esse conjunto resulta em testemunho. O que passar disso é hipocrisia, meus irmãos. E para finalizar, aqui um parágrafo escrito por Ellen White. Embora os pais sejam responsáveis pelos traços de caráter, bem como pela educação e instrução que derem aos seus filhos e filhas, também é verdade que nossa condição e utilidade no mundo depende em grande medida do nosso próprio procedimento. Está lá na meditação matinal, refletindo a Cristo. Sabendo que, no final, cada um dará conta de si próprio a Deus, é, porém, na educação domiciliar onde o melhor de todas as alternativas pode e deve ser construída. Portanto, meus queridos, assim como essas instruções nos oferecem uma base sólida para seguir na educação das crianças e também para consolidar os laços familiares com os filhos, não importando em que idade, vocês saibam também que podem contar conosco aqui do EDA. A missão EDA .com.br é lá nesse site que você poderá encontrar materiais e também orientações para apoiarem no avanço da educação domiciliar no seu lar. Então lá você encontrará a coleção Família Educadora também, onde você terá materiais adequados para estar acompanhando
o desenvolvimento acadêmico da sua criança a partir dos 3 anos de idade até os 14 anos. E, se vocês desejarem falar conosco, vocês poderão também entrar em contato no link que está aí na descrição do vídeo. E no mais, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Até lá!